Em nome de Jesus. Desde já, eu queria aqui agradecer a oportunidade do anjo da igreja, nosso querido pastor, pela oportunidade, por essa responsabilidade de estar trazendo a inerrante palavra de Deus. Sou grato, está ali juntamente conosco, nossos irmãos, dali da nossa subcongregação. Ouvi o nosso querido irmão dizer que é pequeno. Imagine se ele pisar lá, irmão, que não é a metade dali para lá, viu? Mas é nesses lugares, irmãos, que Deus tem manifestado a sua glória. É nesse lugar. De que adianta, meu irmão? Muitas vezes nós temos uma igreja grande, cheias de pessoas, e não vemos o agir de Deus dentro dela. Eu acho mais bonito quando eu vejo uma igreja pequena, mas crentes cheios da presença do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Então sou grato pela presença dos nossos irmãos, muito obrigado. Já sou desde já agradecendo a cada um, em nome do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Irmãos, eu disse para Jesus ontem, o irmão me ligou e disse: irmão, você vai estar pregando. Irmão, você botou um estreito grande, mas nosso chamado é levar a palavra, não é isso, irmão? E eu disse assim: Jesus, que o Senhor me dê uma palavra nessa noite, para mim não levar aquilo que a gente está sempre acostumado. Eu gosto de algo novo. Glória a Deus! E ontem, irmão, naquele belo sono, eu ouvi uma voz que bradava no meu ouvido, dizendo assim: cruz, cruz. E eu disse: amém, Jesus. Posso até não falar da cruz hoje, mas vou chegar bem pertinho dela, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Lucas, no capítulo de número 22. O que nós vamos ouvir nessa noite, irmão, é um texto bastante conhecido, mas é um texto que nos leva a refletir mais um pouco sobre a importância daquele momento tão difícil, que muitas vezes, irmãos, a igreja tem colocado de lado. Não que eu queira dizer, irmãos, que os irmãos aqui estejam deixando a importância desse momento de lado, mas sim, irmãos, as igrejas no geral. Muitos pregadores hoje, irmãos, estão esquecendo de pregar a libertação, a crucificação, estão deixando de pregar, irmão, aquilo que o Senhor Jesus ele tem cobrado nos últimos dias. Porque, irmão, eu creio que essa igreja também nesses dias está sentindo uma necessidade de oração e de Bíblia tão grande, e só Jesus na casa. Porque, irmão, nós temos passado por isso também, irmão Marconi. Nós temos passado por isso e temos nos colocado, irmão, diante de Deus para fazer o ID da maneira que Ele nos pede. Amém? Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, versículo de número 39 em diante. Texto bastante conhecido que nós vamos dividi-lo nessa noite. Amém? Quantos encontraram Lucas 22, 39? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, irmão, a palavra do Senhor: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entrais em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.
Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Curve as suas cabeças no seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Baixe sua cabeça rapidinho. Não quero aqui anular a oração do nosso pastor, mas quero fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo a Ele que Ele venha falar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Senhor, sou grato, meu Deus, porque se saísse daqui, agora sairia confortado pela palavra que já ouvi nessa noite, pelos louvores que já ouvi nessa noite. Mas, meu Deus, assim como o Senhor nos mandou aqui, Deus, fala, meu Deus, a Tua igreja nessa noite. Meu Deus, para a glória do Teu nome, que eu venha diminuir nessa noite, o Senhor venha crescer. Pai, manifesta o Teu poder no meio da Tua igreja, para a honra e para a glória do Teu nome. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos deixassem suas Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, do versículo 39 em diante. Eu queria dizer para os irmãos que não separei um tema exclusivo para essa palavra, mas aqui acima eu coloquei 5 verdades sobre o jardim do Getsemane. Para quem não sabe o que significa Getsemane, a palavra Getsemane, ela significa lagar de óleo. O lagar era aquele lugar onde as pessoas levavam as uvas para ser pisada e ali tirar o suco da uva. Quando nós olhamos para Jesus e olhamos para o Getsemane, muitos tradutores vão dizer que Getsemane significa a prensa do azeite, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ali naquele lugar, Ele foi levado para ser prensado. Mas de uma coisa eu sei, igreja, nessa noite, que se o Senhor Jesus ele foi levado para ali para ser prensado, é porque aquele azeite que seria tirado seria para curar a minha vida e a tua vida da mancha do pecado. Amém? Então, nós podemos ver, irmão, nessa noite que ao chegar ali aconteceram algumas coisas que chamam a nossa atenção. Preparei aqui esses 5 pontos que vão falar sobre isso. Amém? Senhor Jesus, como a azeitona naquele lugar, Ele foi prensado para nos dar aquilo que Ele tem de melhor. O primeiro ponto, irmão, que eu queria falar era sobre a questão do Getsemane. Porque nós sabemos, irmãos, que quando o Senhor Jesus ele chegou àquele lugar, as coisas começaram a ficar mais estreitas. Estava chegando ali o momento da crucificação, o momento dele ser preso. Estava chegando o momento, irmão, que muito cristão não quer passar. Talvez, irmão, você tenha entrado pelas portas dessa igreja. Talvez você esteja passando pelo momento do Getsemane, onde o Senhor está te prensando. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que quanto mais Ele te acochar, irmão, mais azeite vai sair da tua vida. Quanto mais o Senhor, irmão, Ele te prensar, mais você vai ser lavado pelo Espírito de Deus. Quanto mais, irmãos, o Senhor Ele requer de nós, mais Ele manda para a gente pelo lado contrário. Então, que os irmãos meditem nessa palavra, esses pontos que irão ser falados nessa noite. Eu sei, irmão, também sou pentecostal, pastor. Nossa igreja é uma igreja pentecostal.
Mas um dia, irmão, Deus, ele me colocou na parede e disse assim: certa feita, a gente, na experiência ainda, buscando, confesso que sou muito novo, só tenho 3 anos de fé, vou fazer agora, tenho 8 anos que estou com a minha esposa, casados. E muita gente, irmão, no começo também tentou fazer o que fizeram com o Senhor nessa noite. Porque aqui, irmão, nós podemos olhar para a realidade de Jesus Cristo e associarmos muitas vezes com aquilo que nós temos passado. Porque se nós perguntarmos, irmão, se a igreja do Senhor, ela prefere a bênção ou ela prefere ser prensada, nós sabemos que nós, seres humanos que somos falhos, nós vamos preferir a bênção. Mas só que nós esquecemos, irmãos, que muitas vezes, se nós não formos prensados, nós não adquirirmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Talvez você esteja passando por um momento difícil, irmão, e aconteça com você o que aconteceu comigo. Lá nós pulávamos, nós gritávamos, nós sapateávamos, nós falávamos língua estranha, e isso é normal, porque é bíblico, e nós devemos sim fazer isso. Glória a Deus. Não é errado de maneira alguma. Mas o problema é que às vezes, irmãos, a gente faz tudo isso, mas a realidade é que o nosso íntimo, ele não está dessa forma. Ele está precisando de algo mais profundo. Algo que nós só encontramos dentro da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas aqui, tem muitos aqui que moram na mesma sociedade que eu moro. Eu lembro, olhando aqui dos rostos, estava analisando aqui, pude ver ali a dona Dorinha, que eu não sei se lembra de mim, mas eu lembro muito bem dela. Uma senhora ali, que também é da família do Dudu, que eu toquei muito pagode com ele aí afora. Tem ali a mãe do Mateuzinho, é um jovem que nós temos também, não precisamos mostrar nada, mas oramos sim também pela vida dele, porque nós sabemos como está a nossa sociedade, influenciada pelo maligno. E infelizmente, as nossas famílias, elas são atingidas. Muitas vezes, enquanto nós estamos no nosso lugar, irmão, orando, buscando, Senhor, abençoa a minha vida, nós estamos esquecendo daqueles que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que o inimigo muitas vezes não consegue atingir dentro da igreja. E para nos ferir, ele procura atingir aqueles que estão ali fora. Mas aqui no texto, irmão, eu queria levar os irmãos a olhar para esse momento que foi tão importante e que nos trouxe grandes aprendizados dentro da palavra de Deus. Nós podemos ver que este lugar, irmão, é onde o nosso caráter ele é provado. Quando nós somos prensados pelo Senhor, irmão, nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. E uma das coisas que me chamou a atenção é o que muitas vezes pessoas têm falado. No versículo de número 42, você que está com a sua Bíblia aberta, diz assim: Senhor Jesus, ele orando, ele sai dali de junto dos discípulos. Infelizmente, quando ele volta, muitos discípulos estão dormindo, cansados. E eu vi Jesus dizer para eles, irmãos, que o que eles deveriam fazer era orar para eles não entrarem em tentação. Glória a Deus. E o que nós podemos entender, irmão, que o que Jesus iria passar era tão sério, era tão profundo, que causaria problemas na vida dos discípulos se eles não tivessem preparados. Glória a Deus. Nós vamos ver isso um pouco aqui abaixo. Mas eu queria que vocês olhassem para o versículo 42, onde ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas embaixo, irmão, ele diz assim: porém não seja feita a minha vontade,
mas faça-se a tua. Pessoas muitas vezes já me disseram que Jesus ali, ele queria correr do chamado dele. Pessoas já disseram para mim, Jesus falou isso porque ele estava querendo deixar a responsabilidade dele de mão. E eu queria dizer para você nessa noite que em momento algum, Jesus ele olhou e disse, eu vou desistir. Quando Jesus ele abriu a boca dele e disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava querendo nos dizer que a dor dele ia ser maior por estar trazendo sobre si a dor do pecado da humanidade. Se nós olharmos para o que Jesus disse, você que está com a sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, versículo de número 46, você vai entender o que aconteceu neste momento. Naquele momento que Jesus estava ali, trazendo sobre si os meus e os teus pecados, aquele momento estavam sendo invertidas as coisas. Se nós olharmos para a lei, nós podemos ver que a ira de Deus ela vinha sobre o pecado na vida do homem, mas quando Deus ele leva sobre si o pecado do homem, a ira de Deus deixa de vir sobre a minha vida e sobre a tua vida para por instantes, atenção irmão, por instantes vir sobre a vida de Jesus. Ou seja, Deus, irmãos, no seu íntimo, no seu caráter, que nós já estudamos muito sobre isso, Deus não aceita, irmão. A Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E Deus precisaria se separar de Jesus, mesmo que fosse por pouco tempo. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, no versículo 46, ele vai dizer, Eli, Eli, lama sabachthani. Uma palavra aramaica que sai da boca de Jesus naquele instante dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Essa era a dor que Jesus estava sentindo quando abriu sua boca ali no Getsemane e pediu a Deus, Senhor, se for preciso, passa de mim este cálice, porque eu não sei viver longe do Senhor. Aleluias. Quando eu olho para esse texto, irmão, eu sinto a força, o agir do Espírito Santo ao nosso lado, tocando, falando. Porque muitas vezes, irmãos, eu já vi muita gente achar que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era o super Jesus. E o que a Bíblia nos ensina é que o nosso Deus, ele se fez homem. Ele veio como homem para sofrer aquilo que eu e você sofremos. Sabe para quê, meu pastor? Para quando nós olharmos para ele e disser, Senhor, eu não aguento, ele vai dizer, filho, eu passei a mesma coisa que você passou, e eu suportei, e eu tenho certeza que você vai suportar também. Pessoas já me disseram que quando Jesus estava na cruz e pediu água, ele não sentiu água de sede, ele sentiu água sede por almas. Isso não é uma realidade, irmão. Jesus é homem. Uma pessoa, quando ela está morrendo, ela necessita de água. Ali ele estava com sede, como qualquer um de nós. Quando ele teve fome, ele também pediu para comer, porque ele tinha fome. Quando ele chorou como homem. Quando ele estava aqui no jardim, ele também agiu como homem. Se você prestar atenção, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, na via aonde Jesus está sendo tentado, você vai ver que em nenhum momento Jesus agiu como Deus. Os textos mostram que Jesus, ele era Deus, e os textos também mostram que Jesus também era homem. Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Nós que cremos na Trindade Divina, nós sabemos muito bem disso. E o que ele passou aqui foi simplesmente para nos ensinar. Jesus, no momento da sua tentação, ele usou simplesmente essa palavra para afastar dele o maligno. Então, quando Jesus, irmãos, aqui no versículo 42, ele fala isso diante de Deus, ele está querendo nos ensinar algo que às vezes é doloroso, irmão,
termos que nos afastar por pouco tempo. Talvez você se encontre nessa noite aqui dizendo: eu não sou digno nem de pegar nesse microfone. Mas meu filho, minha filha, é necessário assim acontecer na tua vida. A Bíblia diz que o que está acontecendo na tua vida hoje, tu não vai entender hoje, mas amanhã tu vai entender. Eu tenho certeza que quando você se levantar, quando você sair do jardim, que os teus próprios irmãos, os teus próprios amigos, que te beijam no rosto, que te abraçam dentro da tua igreja, dentro da tua família, eles te traírem, e você passar aquilo que você tem que passar, eu tenho certeza que você vai se levantar, assim como o Senhor Ele mostrou nas nossas vidas. Algum tempo atrás, irmão, quando eu falei a primeira vez que eu iria pregar, pastor, animado, jovem, buscando a Deus, orava, jejuava, fazia tudo aquilo, buscando a Deus. Cheguei para um determinado pastor e disse: pastor, me ajude, me dê uma palavra que eu vou pregar a primeira vez. Ele disse: abra a Bíblia, na Bíblia tem palavra. Aquilo ali me doeu, irmão, e ele olha para minha cara e diz assim: por que tu já quer pregar, se tu ainda nem sentou para tu aprender primeiro? Se tu não sentou para aprender, o que é que tu quer pregando? E eu confesso para os irmãos que naquele dia, a vontade que me deu foi de jogar aquela Bíblia fora. Eu era um novo convertido, ainda não tinha nem noção do que era Jesus na minha vida. A minha vontade era fazer isso ali, jogar tudo fora, acabar com tudo. E dizer: eu não vou estar ao lado de pessoas que ao invés de me ajudar estão me pisando. E o Senhor falava assim para mim: filho, o pouco que tu sabe transformou a tua vida. E o pouco que tu abrir a tua boca para falar vai transformar a vida de outras pessoas. Eu permito isso na tua vida para tu crescer. E eu fui aprendendo. Talvez você esteja aqui nessa noite, irmão. Você tem entrado por aquelas portas e diante da igreja você venha pensando, dizendo: mas eu tenho que mostrar que eu estou feliz, eu tenho que estampar um sorriso no rosto, porque senão vão olhar para mim diferente. E a grande realidade é que o Senhor no teu íntimo, Ele diz assim: filha, você não pode desistir logo agora. Filho, desiste não, porque o melhor Deus tem para a tua vida. O que tu está passando agora, irmão, é o aperfeiçoamento, é o deserto. Todo mundo tem que passar, irmão. Aleluia, Deus. Nunca pense, o mundo ele não te aceita mais da maneira que tu é. Nunca pense que você, tirando os pés de dentro da tua igreja, onde tem um pastor que ora pela tua vida, vai lá para fora pensando que as coisas vão melhorar. Não, filho, vai piorar mais ainda. Por muitas vezes eu disse para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir. E o Senhor nunca falou ao contrário para mim. Ele sempre disse: persevera, persevera. Se tu for infiel comigo, eu ainda permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Continue com a sua Bíblia aberta, irmão, nessa noite. Podemos ver, irmão, que a dor da separação do Senhor foi uma dor incomparável. Jesus passou por coisas que eu e você ainda estamos longe de passar. E em nenhum momento ele pensou em desistir do chamado dele. Eu queria mostrar para você no versículo de número 44. Continue com o Evangelho de Lucas aberto. O versículo de número 44 diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando eu vi essa passagem, eu fiquei muito curioso. Eu pensei assim: será que pode? Eu era incrédulo, viu, irmão? Eu li as coisas na Bíblia, eu chegava lá para os outros e dizia: isso aqui é impossível de acontecer.
E eu resolvi consultar. Eu comecei a estudar a Bíblia. Aí eu comecei a entender que o primeiro que registrou isso aqui era um médico. Lucas era um médico bastante conhecido, não era um dos seguidores firmes de Jesus ali, mas era um médico que atuava muito nessa área. Mas só, irmão, que eu achei pouco que estava aqui e fui procurar mais. Fui procurar, sabe para quê, irmão? Só para minha fé crescer. Porque tudo que está escrito nessa palavra que está na sua mão é mais do que verdadeiro, é mais do que perfeito. Você tem aí nas suas mãos, irmãos, o maior manual que alguém poderia ter. Se você procurar a sua vida todinha, ela está de Gênesis a Apocalipse. E eu fui procurar. E eu procurei com um médico chamado Barbet, um doutor francês. E eu confesso para os irmãos, toda vida que eu estudo sobre isso é só para me chorar, irmão. Não sei como eu ainda não comecei aqui. Porque quando eu sinto, irmão, que Jesus, alguém que não merecia, que não tinha pecado, que não errou, que não machucou ninguém com palavras, que não merecia nada que o homem pudesse fazer com ele, ele se colocou na posição de servo para passar aquilo que eu e você jamais iríamos suportar. E esse médico, irmão, eu olhando sobre ele, é um professor cirurgião. Eu escrevi aqui como se chama esse problema que Jesus passou naquele momento, chamado de hematidrose. Eu vou ler para os irmãos, que os irmãos guardem. É algo que vem da medicina. A hematidrose, irmão, é uma tensão que ocorre quando há uma profunda emoção, medo, terror, susto ou angústia. Essa tensão produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as veias sudoríparas, onde o sangue se mistura com o suor e se concentra sobre a pele, espalhando-se e caindo ao solo. Quando eu vi isso aqui, eu comecei a pensar, Jesus, conjecturando aqui, olhando para os seus braços e tendo que ver o seu suor como bolhas de sangue, sangrando, por sentir algo no seu íntimo tão forte, que eu creio, esse médico diz que isso é um fato raríssimo, algo que ocorre poucas vezes. E eu disse para mim mesmo, por quê? Logo Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque eu e você jamais nós iríamos suportar uma dor como essa. Talvez as emoções que nós sentimos são essas carnais. As dores que nós sentimos são dores pequenas, que o Espírito que está em nós diminui. As dores que nós sentimos às vezes é de uma palavra que sai da boca de alguém e nos machuca. Essa dor, irmão, ela é fácil de ser curada. Eu fico imaginando naquilo que o Senhor Jesus estava sentindo, onde nem para os seus companheiros ele poderia passar junto. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, irmão. Quando ligaram para mim, eu disse assim, irmão, se eu chegar lá e não pregar aquela mensagem bem pentecostal, irmão. Aí o irmão disse assim, fique tranquilo, irmão. Deixa o Espírito Santo falar. E eu amo, irmão, quando eu chego numa igreja que quem trabalha é o Espírito Santo. Quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. O que você está passando hoje, aquela pessoa que está te colocando no canto, que está dizendo para tu que tu não consegue,
essa pessoa que o Senhor te pediu para orar, para se consagrar pela vida dela. Dá o teu melhor, filha. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Suporta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Suporta só mais um pouquinho. Não se preocupa com o que vão pensar de você. Não se preocupa com o que é que estão falando, não, irmão. Coloca teu propósito diante de Deus. Ele sim vai fazer o que tu não pode fazer nessa noite. Não queria sair do texto, não. Mas o Espírito, ele me diz nessa noite: eu não devo me preocupar. Eu não posso me prender a um pedaço de papel como esse, sendo que o Espírito de Deus, ele mora dentro de mim. Deixa eu dizer para você nessa noite: abre teu coração, perdoa, porque o melhor vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Guarda este dia, filho. Aleluia. Adore o nome do Senhor nessa noite. Adore o nome dele, porque só ele é digno de todo louvor e toda glória. Diga para Deus: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua grandeza na minha vida. Senhor, muito obrigado, porque quando eu pensei em desistir, o Senhor me segurou. Sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo.